de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. É meio-dia. Está a começar o Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Videira. Miguel, vamos começar com as eleições presidenciais. Luís Marques Mendes acaba de reagir ao apelo feito por João Coutinho de Figueiredo para que o PSD declare apoio ao candidato liberal. Apelo feito numa carta enviada ao presidente do PSD, Luís Montenegro. Na prática, Coutinho Figueiredo sugere que os social-democratas deem um passo atrás, retirem o apoio a Marques Mendes e passem a apoiar o antigo presidente da Iniciativa Liberal. Seguimos ao encontro do jornalista do Observador, Miguel Viterbo Dias. Miguel, o que tem Marques Mendes a dizer sobre este apelo do adversário? Ora, Marques Mendes responde com mais uma presença de Luís Montenegro na campanha. O Primeiro-Ministro estará hoje num comício em Famalicão. Isso foi a resposta de Marques Mendes a essa tentativa de pescar de olho, mais uma, de João Coutinho Figueiredo. Não tenho que reagir. Acho que isto é um número político, é mais um número. Não é muito para levar a sério, portanto não leva a sério. É um número político, é um exibicionismo, é um espetáculo. O que eu posso dizer-vos, a novidade que eu vos posso dar é que o Luís Montenegro vai estar hoje na minha campanha. O Luís Montenegro, às 6 da tarde, vai estar comigo a apoiar-me, como é normal e habitual e como já estava previsto, em Famalicão, às 6 da tarde. Isso é que é importante. E, portanto, a responder assim a João Coutinho Figueiredo, com a presença do Primeiro-Ministro, a segunda deste período de campanha oficial, numa manhã em Arcos de Valdevez, onde Rui Moreira disse que João Coutinho Figueiredo tem dois amores. Primeiro o Chega, agora o PSD, tudo por interesse. Foi a acusação do mandatário nacional de Marques Mendes. Miguel Viterbo Dias, jornalista do Observador, aqui em direto com esta reação de Luís Marques Mendes ao apelo feito por João Coutinho Figueiredo numa carta enviada ao presidente do PSD. João Coutinho de Figueiredo, que acaba de explicar de viva voz o porquê desta iniciativa de pedir o apoio dos sociais-democratas na reta final de campanha. Explicações escutadas pelo jornalista do Observador, Miguel Gato, que está agora aqui connosco em direto. Miguel, que explicações são essas? João Coutinho de Figueiredo mantém a tese do comício de ontem à noite. Para não haver uma segunda volta entre António José Seguro e André Ventura, é preciso o voto útil na candidatura que lidera. Coutinho diz por isso que Luís Montenegro tem de fazer uma escolha. O que eu estou a tentar fazer e consciencializar o Sr. Primeiro-Ministro, como eu próprio disse aqui há umas semanas, isto não é uma brincadeira. E, portanto, se não quer esse risco, nomeadamente ter António José Seguro na Presidência da República ou ter essa escolha entre António José Seguro e André Ventura, deve ele próprio recomendar o voto na minha candidatura, sem menosprezo pelo trabalho e pelo mérito que Marques Mendes teve durante a sua candidatura, mas é óbvio que não vai conseguir lá chegar. No fundo, transformar esta parte final da primeira volta como se já fosse a segunda volta, porque nós sabemos que nessa segunda volta, com a presença da André Ventura e com a taxa de rejeição que tem, a probabilidade de eleger António José Seguro é brutal. Eu creio que o Sr. Presidente do PSD não quer isso. Nas palavras de João Coutinho de Figueiredo, nem ele próprio, nem o Primeiro-Ministro e Presidente do PSD querem uma segunda volta entre Seguro e Ventura, mas Coutinho diz o mesmo, por exemplo, de Pedro Santana Lopes. Hoje a caravana do Liberal ia passar pela Figueira da Foz, um encontro com apoiantes que ia contar com a presença do social-democrata. Coutinho não revela se este evento, que foi cancelado por motivos de agenda de Santana Lopes, ia ou não resultar num apoio formal à candidatura liberal, diz apenas que os dois têm pontos de vista em comum. Sinto grande coincidência de pontos de vista e temos falado ao longo do tempo sobre aquilo que devia ser o cenário final desta eleição presidencial e ele partilha a minha preocupação de termos uma escolha entre António José Seguro e André Ventura na segunda volta. Coutinho de Figueiredo revelou que Pedro Santana Lopes, como comentador numa estação de televisão, vai receber vários candidatos a Belém no seu espaço de comentário e que, como ontem Coutinho já lá esteve, o encontro de hoje fica sem efeito. Ora, sem esta ida à Figueira, a comitiva de Coutinho segue agora à tarde já para a cidade do Porto. Coutinho falou ainda sobre o caso de acusação de assédio sexual, diz que não vai fazer mais comentários. Miguel Gato, jornalista do Observador, que segue esta
quarta-feira no encalço da caravana liderada por João Coutinho Figueiredo, que acabou de explicar-nos, como aqui ouvimos, de viva voz, o apelo feito a Luís Montenegro através do envio de uma carta para que o PSD dê um passo atrás, retire o apoio a Luís Marques Mendes e passe a apoiar o candidato antigo a presidente da Iniciativa Liberal. E a menos de 72 horas do fim da campanha, António José Seguro resume a corrida a Belém a 2 candidatos. Ao próprio e a André Ventura, um entendimento alicerçado nas sondagens, por exemplo, no estudo de opinião da Universidade Católica, que atribui 24% das intenções de voto a André Ventura e 23% a António José Seguro. Indicadores que servem para o candidato apoiado pelo PS, João Gama, agora aqui em direto, fazer um apelo ao voto muito direcionado. A todos os moderados, progressistas e humanistas, António José Seguro tem ido além das fronteiras partidárias da esquerda e da direita e diz que no próximo dia 18 os portugueses têm apenas 2 escolhas. As sondagens mostram que, de facto, há uma corrida a 2, fundamentalmente. Mas mais importante é demonstrar que essas sondagens demonstram que do espaço da moderação, do espaço da democracia, do espaço de quem defende um Estado social que responde aos problemas dos portugueses, verdadeiramente esse candidato sou eu. E, portanto, a minha responsabilidade é de apelar a cada português e a cada português para concentrar os votos na minha candidatura para que a democracia passe à segunda volta. A corrida a 2 entre António José Seguro e André Ventura, um dia depois do socialista pedir votos para ser o candidato mais votado já na primeira volta, e sobre a nova carta escrita por João Coutinho Figueiredo a Luís Montenegro, Seguro respondeu assim. Eu não recebi nenhuma carta, senão responderia por educação às cartas. Portanto, quem recebe as cartas é que deve responder às cartas, não é o meu caso. E numa segunda volta gostaria de ter esse apoio por parte do Primeiro-Ministro? A carta que eu escrevo todos os dias é a cada portuguesa e a cada português para votar em mim, porque sou o único democrata que defende o Estado Social, a saúde pública, a escola pública, a nossa Constituição, que pode passar à segunda volta. E as sondagens o que têm demonstrado é que nada está garantido. Declarações aos jornalistas esta manhã no mercado de Vila Franca de Xira. Depois, Miguel, seguiu-se uma breve visita de António José Seguro à esquadra de Vila Franca, onde aproveitou para pôr a segurança na agenda do candidato, uma vez que está cada vez mais a olhar para esse combate direto com André Ventura. A boleia da sondagem da Universidade Católica, que atribui a André Ventura 24% das intenções de voto e António José Seguro 23%. E Henrique Gouveia Melo fala ao eleitorado do Chega para dizer que André Ventura não quer ser presidente e acusa Coutinho de ser subserviente. O Almirante falou em voto útil e começou por criticar André Ventura com essa acusação. Entende que o candidato presidencial e presidente do Chega não ambiciona chegar à presidência. Diz também que é um perigo. O presidente do Chega não quer ser presidente, primeira coisa, quer ser governo. Depois, quando se manifestou sobre o que queria fazer se fosse presidente, era uma mudança revolucionária e uma ruptura constitucional. Isso é um perigo para a democracia como nós a concebemos hoje. Henrique Gouveia e Melo comentou também a iniciativa de João Coutinho Figueiredo, que numa carta enviada ao presidente do PSD, Luís Montenegro, pediu o apoio dos social-democratas. O Almirante entende que esta iniciativa é uma prova de subserviência. Olhando para os diversos candidatos, eu sou verdadeiramente a alternativa. Eu deixo isso à consciência dos portugueses. Não vou escrever cartas a primeiro-ministros para fingir que estou alinhado ou estou desalinhado. Porque isso até, de alguma forma, mostra uma subserviência que não é boa na presidência. O presidente tem que ser verdadeiramente independente. Não começa a dizer ao primeiro-ministro: eu vou ser subserviente. Se os senhores me apoiar, eu vou ser subserviente. É o que está a dizer com essa carta. Gouveia e Melo, de visita ao mercado de Alvalade no antepenúltimo dia de campanha eleitoral. O Almirante continua a defender que é a única alternativa independente e transparente para assumir a chefia do Estado. 12:08, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade? A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública rejeita a proposta do Governo para aumentos salariais para este ano. O coordenador da Frente Comum saiu desiludido da reunião com a Secretária de Estado da Administração Pública. Sebastião Santana revela que o Governo decidiu manter a proposta que estava em negociação, ou seja, um aumento de 2,15% no mínimo de 56,58 €. É pouco, sentencia o dirigente sindical. A Presidente do Parlamento Europeu afirma que o regime iraniano está perto do fim e lamenta o que está a acontecer no país.
numa altura em que as mortes continuam a aumentar, resultado da resposta das autoridades às manifestações em várias cidades do país. Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, considera também que a Europa não pode ficar de braços cruzados. A poucas horas do encontro na Casa Branca para discutir o futuro da Groenlândia, a Dinamarca confirma que vai reforçar a presença militar na ilha. O anúncio foi feito esta manhã pelo Ministro da Defesa da Dinamarca. Entretanto, o Donald Trump publicou há instantes nas redes sociais uma mensagem a dar conta que Washington não vai assentar menos do que o controle da região. Miguel Videira e o Jornal do Meio-Dia.